Quero saudar você que me assiste com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar mais um sonho que o Senhor me deu. E um sonho um pouco diferente. Eu vou tentar explicá-lo. Eu via que eu estava uma visão, a minha visão era entre o céu e a terra, como se eu flutuasse, né? E eu olhava pro chão, pra terra. Eu estava próximo da terra. E eu olhava para a terra e eu via as ruas tudo de chão, terra batida, as casas de madeira, de barro, as coisas antigas, 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 coisas de parece de filme, sabe? Tudo muito antigo, as pessoas andavam a cavalo, era uma coisa, não tinha nem charrete. Era uma coisa muito, muito antiga. Tinha uma civilização ali, não tinha assim, não era um país tal, uma cidade tal, uma língua, era uma civilização. É como se fosse o mundo. É como se fosse o mundo. Só que naquela época, numa época muito remota. Bem, e eu. É como se eu estava flutuando, estava dentro de um meio de transporte, um avião talvez, eu não sei explicar. Uma nave. E ela voava assim, perto do chão, mas sempre no ar. E ela ia passando por todo esse lugar, essa civilização, via pessoas, usos e costumes, enfim, tudo muito diferente. E aquilo assim, eu ficava assim olhando, eu não conhecia, né? E ia passando e começava a pegar velocidade. E de repente lá eu via assim, distante, como se fossem os confins, né? Os limites dessa civilização. Ia se aproximando. Eu via que do limite é como se fosse uma linha. Com as construções, aquela coisa antiga, chão de terra. Havia uma diferença entre os confins. E eu passava e ia passando. Eu não guiava essa nave ia me levando. Eu não sabia para onde. Ia passando, 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 até que eu passava esses confins. Quando eu passava os confins, eu via uma outra civilização. É, construções antigas, palácios, é, coisas muito antigas, já de cimento, tudo, pedras, né? E predominava isso, tipo na Idade Média, eu não sei explicar. E eu via as pessoas de charrete, eu via as pessoas. Era diferente. As roupas, aqueles vestidos longos, era diferente, eu não sei explicar, eu não sei que época era essa, mas eu via uma época diferente. E as pessoas ali, o mundo inteiro, né, vivendo, enfim. E eu continuava passando. E passando, passando, eu via muitas coisas, pessoas, muitos acontecimentos naquela época, naquele lugar. E eu começava a ver de longe uma outra linha, com outro confim. E eu chegava nesse confim. Quando eu atravessava esse limite, digamos assim, desta civilização, se iniciava uma outra em outra época, um pouco mais moderna. E ia fazendo assim, e eu continuava viajando. É como se eu viajasse no tempo. E continuava passando, atravessando terras e terras e povos, civilizações e épocas diferentes. Isso me chamou a atenção. Aquilo ia cada vez mais avante, cada vez mais moderno. E passando, passando, passando épocas mais modernas, cada vez mais. Mudavam-se roupas, mudavam-se construções, mudavam-se costumes, mudava-se transporte, tudo. Várias épocas, várias épocas. O que me chamou a atenção é que antes essa nave parar, eu passava uma época que eu via os meus avós. E eu vi os meus avós pequenos. E eu vi pessoas óbvio, que eu não conhecia. E eu via gente que eu conhecia, os meus avós pequenos. E eu via assim, ia passando, eu via eles pequenos. Falei, meu Deus, aquela era minha avó. Eu não sabia como eu sabia disso. Ninguém me falava, mas eu sabia. No sonho eu sabia quem era quem. E eu via, eu conhecia meus avós. Falei, meu Deus, minha avó. E aí continuava viajando. Mais para frente, é como se eu repassasse ali. Era um outro lugar, uma outra casa, e eu via minha avó, meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, já crescidos, jovens, indo para a escola. Era uma coisa muito impressionante.
E passava de novo, mais uma outra etapa, e eu já via os meus pais. Eu vi uma casa, eu não sei como era, eu vi uma casa com um portão de grade, né? Sim, ele abrindo assim com tipo um cadeado, abrindo assim. A minha tia, irmã da minha mãe, sei lá, devia ter uns 10, 12 anos, indo pra escola. Eu falava, meu Deus, olha ali minha tia, olha ali os meus tios. Eu olhava pro outro lado, olha lá, aquele ali vai ser o meu tio, ele vai casar com a minha tia, eles nem se conhecem ainda, são crianças, eles nem imaginam. E tudo aquilo assim me espantava. Eu via minha mãe, enfim, era muito interessante o sonho. E, e eu cruzava uma outra etapa nessa viagem, no tempo, digamos, eu não sei explicar, e chegava até o tempo atual, né? Já vi meus tios casados, já eu me via, eu via minha irmã pequena crescendo, tudo, eu já via nos tempos atuais, quer dizer, eu me via, isso era muito louco. Enfim, aí quando eu chegava num momento que eu falava, agora é o tempo atual onde eu estou vivendo, agora vai parar. Essa nave não parava. E eu vi uma voz que dizia o seguinte: há mais uma parada. E ele passava mais uma etapa. E ele parava como se fosse um ponto de ônibus, né? As paradas. Ele parava um ponto avante, uma etapa avante. Basicamente era quase a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui, mas mudava um pouquinho, tinha alguma coisa a mais, né? Esse tempo moderno tinha algumas coisas um pouco mais diferentes, mas eu sei que era próximo, muito próximo do tempo atual. E ele passava e parava. E você salta aqui, e eu saltava. Quando eu saltava, eu me deparava, não sei porquê, eu me deparava nos Estados Unidos. Eu estava diante de eu não sei explicar o que que era uma estrutura, um galpão grande, parecia uma igreja. Eu não sei explicar, mas era um órgão governamental, o governo americano. E eu entrava lá. Quando eu entrava lá, o lugar era tudo vazio, assim, aparentemente, escuro, muito escuro, era tenebroso, era um clima horrível ali dentro. E era próprio um clima de trevas, um clima tenso, pesado, carregado. E eu entrava nesse lugar, eu não sei explicar, e eu via vários projetos nas mesas, apesar de que o lugar estava vazio, mas eu via projetos e eu não entendia nada. Lá no final eu via numa parede muito grande assim, um computador, uma máquina, tipo um computador enorme, uma parede enorme, tudo aquilo era o computador, era a máquina. E ali dentro eu vi que havia uns dispositivos, enfim, havia toda sorte de documentos de identificação de tudo que é tipo de pessoa na face da Terra. Eu vi que todos os dados de todas as pessoas no mundo estavam ali. E eu via em cima desse computador havia uma pirâmide. E embaixo dela havia um grande botão vermelho. E esse botão vermelho ele estava para ser apertado. E eu vi que estava praticamente tudo pronto. E eu vi que estavam para apertar aquele. Estava praticamente tudo pronto. Faltava pouquíssimo tempo para que eles apertassem aquele botão. E quando aquele botão fosse acionado, aquele botão vermelho, embaixo da pirâmide, barulho. Quando aquele botão fosse acionado, toda a humanidade, as pessoas, pelo menos esse era o projeto, estariam sendo controladas. Todas as pessoas estariam sendo controladas através daquele sistema, daquela grande máquina, daquele computador, que era tipo a matriz, era um computador central que ligava vários outros computadores no mundo inteiro e estavam todos interligados, conectados entre si, e todos eles estavam conectados às pessoas. Isso me chamava a atenção, eu falava, mas como que as pessoas vão estar conectadas aqui? Mas havia um projeto para que isso acontecesse. Estava muito próximo de acontecer. E quando isso acontecesse, a humanidade estaria perdida.
E se deu o sonho. Claro, eu sei que há ainda um período curto, mas há a se passar, e neste período que nós estamos vendo, tudo já está sendo preparado e muito bem encaminhado para a ascensão do anticristo, para o controle mundial. Existe vários projetos, redução populacional, existe várias coisas aí, mas uma coisa é certa, as pessoas vão ser chipadas e o anticristo, através da besta, o sistema, vão controlar toda a humanidade. E isso está muito próximo de acontecer. No sonho eu vi que estava muito próximo dessa nossa época atual, agora. Não dá para falar cronologicamente. Se eu tivesse de arriscar um tempo cronológico, eu diria, não sei, 3, 4 anos, não sei. Pode ser amanhã, pode ser 10 anos, não sei. Mas eu sei que estava muito próximo disso acontecer. Então, o que eu queria passar para você era isso e dizer, olha, se prepara porque Jesus ele está voltando e a igreja precisa estar acordada nesta hora. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.